Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da Casa Espírita Chico Xavier, localizada em Avaré. Eu estou muito feliz e é com uma grande honra que eu recebo o Oller, que é um dos dirigentes da casa. Eu quero que você se apresente para o pessoal, Oller, para a gente que quer estudar mais, e eu sei que você faz uma grande diferença no movimento espírita. Se apresenta para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, Cris, obrigado pelo seu convite, né? E pela sua parceria aqui conosco, com a Casa Espírita Chico Xavier. Eu tenho uma história longa, né? Eu nasci praticamente no Espiritismo. Eu sempre falo, pessoal, né? Eu não tive quase que nem opções, né? Porque eu morava com o meu avô, que era presidente de um centro espírita, e eu tinha 5 anos. Olha que beleza. Naquela época era roça, né? Era uma colônia de espanhóis, né? Catalães, e a gente tinha esse convívio. Meu avô era presidente do centro espírita e ficava num sítio vizinho, de um amigo nosso chamado José Marques. A gente tem muita saudade do José Marques. Ó, igual meu sobrenome, hein? Marques, que beleza. Exatamente. José Marques. Ele era o dono do sítio. E nós íamos lá porque ele tinha uma tulha, né? Bastante grande, uma tuia que a gente falava. Bastante grande. E tinha um espaço. E o centro espírita foi montado lá. E foi ali que eu comecei. Meu avô pegava pela mão, nós atravessávamos o pasto e íamos lá. E tinha os trabalhos lá, naquela época, falava uma mesa branca, que todo mundo se reunia em volta da mesa. E foi um contato bastante intenso, porque todos os dias meu avô lia os livros de Allan Kardec e eu ia ficar do lado dele ouvindo. Bom, a vida correu, fui bastante tempo, fui para São Paulo, fui estudando. A vida como ela é, você sabe, né? A Uhum. vida tem que ser vivida, não é por aí afora. Então, fui para São Paulo, fui estudar, me formar, fazer faculdade, mas nunca deixei de ter contato com as casas espíritas. Onde quer que eu estivesse, eu procurava uma casa espírita. Alguma coisa me linkava, né? Fazia falta para mim esse contato, essa ligação com o espiritismo. Em São Paulo, eu tive lá por 37 anos, morando em São Paulo, e tive a oportunidade de trabalhar e de visitar muitas casas. E as duas mais importantes, né, foi o Centro Espírita de São Caetano e Irmã Clara, uma casa Uhum. maravilhosa, muito grande, muito bem montada. Nós fazia trabalho de cura magnética e também se fazia trabalho de cromoterapia. E Olha, que ótimo. nós participávamos disso aqui. Eram feitas em macas, né, canhões de luz, que eles viravam o foco de luz para a cor que era determinada pela espiritualidade ou pela necessidade do assistido. E ali me senti muito bem mesmo. Tive grandes amigos lá, né? Meu amigo Milton, que ele era um médium e ele era também um meu homeopata, que cuidou das meus filhos com bronquite, sabe? Nossa, então E você tem uma bagagem muito grande já no espiritismo, nasceu praticamente dentro desse meio. exatamente. Depois eu fiquei numa casa espírita que existe hoje, né? E que trabalhava nos moldes da aliança, né? Que, como nós fazemos isso no Chico Xavier, que era lá em São Paulo também, era do lado da uma rua paralela com a Avenida Cursino, bem perto do Simba Safari, no mato do Simba Safari, né? Ali é a Casa Espírita Irmão X. Essa casa é maravilhosa, ela foi fundada em 1954. Nossa. E o mesmo sistema de passes, de classificação dos passes, como nós temos lá na Casa de Xavier, era feito lá no Irmão X. E quando eu vim para Avaré, isso me cativou muito, né? Quando eu conheci a Casa Espírita Chico Xavier, eu me identifiquei por causa disso. Então, esse trabalho que a gente faz aí, o Espiritismo sempre foi nos envolvendo. O Irmão X é uma casa enorme hoje, foi modernizada da época que eu estive lá. Lá nós já cuidávamos assim, de uma escola, para você ter uma ideia, da amplitude que eu acho que o Espiritismo deixou um pouco as casas atuais, né? De ter essa visão de projeto, né, amplo. A Casa Espírita Irmão X, ela cuidava de uma escola ali no Campanário, que é um dos bairros mais pobres e mais carentes mesmo nesse estado de São Paulo.
nós cuidávamos de uma casa, de uma escola com 459 alunos, que ia desde o Nossa. berçário até o colegial. É nessas horas que a gente vê que algumas casas espíritas realmente vivem da caridade, elas praticam isso, né. Eu acho que falta na verdade, a casa espírita, né, ela, na minha visão, ela tem que entender que ela tem que caminhar com duas vertentes. A vertente da espiritualização, mas não pode deixar o seu dirigente de ser um administrador, Sim, tá? com certeza. Então, Aham. precisa, porque nós mexemos com recursos humanos, por exemplo, em que pese, só um dos detalhes, nós mexemos com recursos humanos. Só esse detalhe, ele já envolve você ter procedimentos administrativos. Você Sim, sem dúvida. pega uma empresa, ela tem lá o seu turnover de funcionários, não é isso? Sim. Em pese na casa espírita todo o trabalho ser voluntário, e é voluntário, né? A única coisa que impõe ao trabalhador espírita é uma forma tácita, né, de se autoprogramar, de ser participativo, de se impor a ele mesmo, né, porque o trabalho ele é voluntário. Mas, fora isso, o dirigente precisa, por exemplo, pensar num projeto estratégico da casa. Precisa pensar Sim. em desenvolver novas frentes de trabalho, né? Uhum. Precisa fazer os cursos, porque você, assim como numa empresa, você pega um funcionário, você treina ele. Sempre Na casa, melhorando, né, Orla? Sempre melhorando, melhorando. né? E você sempre tem que buscar ter mais e mais trabalhadores, né? Servidores, funcionários ou trabalhadores, colaboradores, porque alguns mudam, outros desistem, outros morrem, É outros normal, casam. né, o que acontece em qualquer empresa. Isso. Isso, a vida que vai, né? E isso acho que falta, né? O que a gente tinha bastante, com bastante amplitude, lá na Casa Espírita Irmão X. E esse é um trabalho que a gente Bacana. vai tentando colocar aqui nesse meio espírita, é essa visão que não pode deixar de caminhar rumo à espiritualização, né? O mais amplo possível. Não Uhum. pode deixar de pensar na administração, né? Sim. Então, Aliás, vamos. olha, hoje o tema que a gente vai conversar aqui nesse podcast é sobre espiritismo, da retórica à ação, onde o elo enfraquece. Aí é que está a questão, né. E de Kardec para cá, como que você vê a evolução do espiritismo, assim, no modo geral? Veja bem, o espiritismo, ele tem, eu acho que ele fica um pouco acanhado, sabe? Ele tem evoluído, né? Mas eu entendo que as mesmas coisas que aconteciam lá com Kardec, né? Ou com Jesus, por exemplo, que era preciso provar que existia algum efeito, que existia alguma inteligência, continua sendo o mesmo. O espiritismo, de Kardec para cá, caminhou muito pouco no sentido do avanço científico, por exemplo. Uhum. Quem trabalhou mais essa parte científica são as universidades, as faculdades, os laboratórios, mas uma questão própria deles. Mas como assim? Assim como o Kardec quis provar que aqueles efeitos não existiam, né, as faculdades ficam provando, mas eles começaram nesse trabalho voluntário de desenvolver, começaram a dar esse tom favorável ao próprio espiritismo, porque começaram a provar aquilo que o espiritismo vinha falando. Eu vejo que o Uhum. espiritismo de lá de Kardec para cá, ele evoluiu, claro que evoluiu, tá? Sim, mas não tanto Mas quanto deveria, talvez, né? não tanto quanto deveria. Eu acho que essa a questão que a gente vai abordar aqui, onde esse elo se rompeu, né? Onde que passou, por exemplo, se nós pegarmos o espiritismo, ele é feito desse tripé, né? Religião, ciência e filosofia. Sim. Bom, eu vejo que quando tem um link que deveria existir entre a religião e a ciência. Eu acho que ela perdeu muito disso daqui. Não toma conta da ciência dentro do espiritismo, Sim. sabe? Acho que ele poderia ser um pouco mais ousado, né? Mas isso daí envolve, porque sabe o que acontece?
porque isso envolve estudar. Isso é verdade. Envolve E estudar, se aprofundar, né? E aí que entra aquela história que nós estamos falando do dirigente. O dirigente ainda trata o trabalhador como assim, dependente dele. Eu vejo que a casa acha que ela é dependente do na verdade, trabalhador. uma pessoa que quer trabalhar, que quer fazer o bem, ela pode fazer isso em qualquer casa, né, Pode, independente do dirigente. dependendo do dirigente. Mas eu acho que o dirigente, acho que as regras, elas são Uhum, muito pessoais, né? Ah, uhum, coitada da Cris, hoje ela não pôde vir, né? Amanhã a gente conversa com a Cris e aí tenta ajudar a Cris, olha, a Cris olha muito mais do lado humano, e está certo, não deve, né? A gente deve sim. acolher acolher o trabalhador, acolher, porque realmente precisa ser acolhido. Ele é um irmão, ele precisa ser, também tem problemas, não é porque ele é espírita que ele não tem problema, tem vários tipos de problemas. Sim, somos seres Vários, humanos, né, claro. então ele precisa ser acolhido, sim. Até Uhum, nisso eu acho que a casa espírita falha. Os irmãos da religião do católica, por exemplo, eu acho que eles são mais unidos entre eles, né? O uhum. espiritismo vai para a sessão espírita, e para o trabalho espírita, na terça, na quarta, na quinta, e sai de lá e não tem mais contato. Talvez seja pelo grande comprometimento que nós temos em relação à casa espírita, e talvez no catolicismo não seja assim, não sei ao certo. E Eu como que acho que falta. você enxerga hoje a atuação das casas espíritas? Então, veja bem, deixa eu só falar para você sobre de lá para cá de Cadê, né? Aham. Eu acho que falta união. Eu acho que essa questão ela vai muito mais longe, na minha visão, né? Eu acho que a própria Sim. federação espírita ela falha. Há um vácuo, entre as direções, não há uma congregação exata, sabe, entre a Uhum. federação, as casas espíritas, não há. Aqui, por exemplo, se pega em Avaré, nós poderíamos fazer vários simpósios, que é só pegar um tema que é interessante. Vamos pegar um tema que eu acho bastante interessante. Você falou comigo que na sua pesquisa você viu que só os idosos, né? Tem muito E mais por incrível idosos, que né? pareça, nós temos aqui o nosso canal Lá da Casa Espírita, né. Aliás, a gente tem que te agradecer por tanto conteúdo, assim, que está fazendo a gente crescer bastante. E eu Uhum. percebi que realmente no Analytics está lá mostrando que a grande maioria é de 60 a 65 anos para cima. Por que será que isso acontece ainda Então, hoje? Por que os jovens não se interessam, assim como eles se interessam mais pelo espaço evangélico, pelos cultos, etcétera? até pelo catolicismo que se adaptou, né? O Também. catolicismo não tinha as bandas, não tinha música, ele não tinha nada de E atrativo para o jovem. É isso nesse mesmo. ponto que eu quero falar. O espiritismo ele é muito fechado, É. né? É Todas muito as casas conservador, né? Muito conservadoras. conservador. Todas as casas espíritas, se você fazer uma pesquisa, eles vão dizer para você, todas elas, dirigentes, realmente não há jovens na casa, eu não sei o que acontece. Mas aí que entra a federação, não propicia essa organização de simpósios, workshops, de trabalhos, de desenvolver mais, juntar mais as pessoas. Pegar esse tempo, por que não tem jovem? Pega em Avaré, tenta, nós temos várias casas espíritas boas, excelentes casas espíritas, mas não há Sim. essa unificação para se fazer. Existem comemorações, vários tipos de comemorações, mas trabalhar temas sérios como esse, por exemplo, né, por que as casas espíritas estão velhas demais? Né? Parece que não tem nada que atrai ao jovem, né, acho que precisa mudar essa parte. Então, Talvez por inovar exemplo, nisso. é, se nós fosse pegar um tema que atraísse o jovem, você pega o evangélico, ele é rigoroso, por exemplo, na parte sexual com o jovem. Sim, Extremamente rigoroso. O espiritismo não acha isso grave, ele acha que você tem que ser relevante. honesto. Não é tão relevante, ele Tá. acha que você tem que ser bom, honesto, caridoso, né? Que isso faz parte de um sistema normal da vida, é uma exigência biológica, mas as Sim. casas não juntam isso, né? Esse trabalho deveria ter. Nós devíamos, eu já até conversando com alguns amigos aqui de casas, né? E falei, por que a gente não coloca uma
uma federação, uma associação regional espiritismo, que a gente pudesse juntar nosso pessoal e trabalhar temas como esse, como a caridade, a cura, né? A cura. Então, vamos trabalhar, vamos juntar os nossos esforços e tentar fazer alguma coisa que faça o espiritismo progredir, né? Seja diferente, né? Seja diferente. Se você não pode ser uma ONG, por exemplo, é perigoso ser ONG, não pode ser isso, não pode ser. É muito fechado, eu acho que são arcaicos até, né? São conceitos que ficaram reservados lá embaixo e não se movimentam, não abre, não tem abertura para novas ideias, para a sociedade atualizada. Né? Se nós, né? Por exemplo, se você tivesse que atrair jovens para a casa espírita, aquela coisa metódica lá, leitura, então, O jovem não vai se interessar, é difícil, né? tem que ter um sistema de audiovisual, tal, computadores, para que ele possa interagir. Você não vai atrair jovem nenhum. Mas você vai falar na casa espírita, todo mundo fica assim. Né? Falando nisso, olha, me passou pela cabeça aqui 2 experiências que eu tive, né? Só para comentar. Quando eu era novinha, eu tinha uma amiga que era muito amiga minha, o pai dela pastor de uma igreja evangélica, não sei qual estilo de igreja, que temos vários, né? E lá tinha um grupo de jovens que fazia acampamento 2 vezes por ano. E numa outra ocasião, a minha cunhada, que também é de uma outra igreja evangélica, eles têm grupos de danças para jovens. Então, acho que isso que atrai bastante, né? Esse tipo de coisa diferente. Você tem que modernizar o sistema de catequização, né? De evangelização do espiritismo. Precisa modernizar. Não pode ser aquele negócio, né? Você vê como a gente faz os nossos cursos. A gente brinca, conversa, né? Troca ideia. Tem que ser um pouco mais descontraído, senão você não vai atrair os jovens. Menos formal, né? No caso. Menos formal. Menos formal. É uma pena, né? Porque o espiritismo realmente está envelhecendo. E nós temos jovens aí com alta capacidade e que estão perdidos, às vezes, na vida aí, né? Sem esse apoio, sem essa visão espírita. Sim. Eu acho que as casas espíritas estão num estágio, né, que precisa mais trabalhar mais o instruí-vos, né, a parte da instrução, mas de forma modernizada. A minha proposta, quando nós tivemos a nossa sede, né, se Deus quiser, é essa: ter um espaço para o juvenil. Esse é o foco, é o ponto. Se você vai em várias casas espíritas por aí, não tem trabalho feito com juvenil. Né? Em São Realmente Paulo não tem. alguns casos, mas é um trabalho, quando muito, eles fazem um trabalho de profissionalização. Não é ruim? Tá. Claro que tá bom. Deve ser, é ótimo essa parte, né? Mas Mas não só isso, né? Não só isso. Não só isso. Você tem que ter cursos, pode dar cursos, mas você pode trazer ele para o lado da direção espírita, né? do comprometimento com o espiritismo, né? Da longevidade de estágio no espiritismo, né? De ficar um pé no espiritismo. Isso você não faz com jovens, simplesmente botando um livro na mão dele, para ele ficar lendo lá e depois tentar fazer um resumo desse livro. Porque o espiritismo, você sabe, é complexo. Então, bastante estudo, é verdade. Se você não começar do beabá com jovens, e quanto mais jovens tiver, melhor. Melhor, né? E o espiritismo tem essa deficiência aí, né? Esse é um dos casos que eu penso, né? Deveríamos ter mais trabalho, né? E falando um pouquinho a respeito dos estudos, sobre a especialização dos médiums, em qual estágio você acha que está, na sua opinião? Olha, o médium é fruto dessa história, né? Primeiro, é fruto dessa falta de visão da casa espírita, de se aprofundar. Tá? Nós continuamos em todas as casas, você pega os sites mesmo por aí, e eles continuam falando do evangelho, dos evangelistas, né? João, Marcos, Mateus. A história Né? que todo mundo conhece já, né? Não é ruim, claro, não tá errado, não está errado, né? Mas é muito mais, né? Você pegar as obras de Kardec,
a Gênese. Que outra coisa, né? As casas espíritas gostam de ler livros e não de estudar, né, com profundidade os temas. Hoje nós estamos na época das energias, né? Uhum. Na época Sim, das energias, de estudo das energias, né? sim, O espiritismo é isso. Desde Kardec, nós já falávamos em magnetismo, magnetizadores, né? François Mesmer, Deleuze, o próprio Kardec eram Flammarion, que eram magnetizadores, estão falando de energias. Essa sim. parte, ela está muito sofrível. A parte dos estudos do efeito da energia, do pensamento, do sentimento, dos impactos, está muito deficiente, né? O, E, e o esse foi médium um e esse foi um dos temas que nós tivemos no nosso curso de Espiritismo. Ainda temos lá. tem, o médium, na minha visão, ele ainda, a casa espírita vai passar, e ele, porque não está compreendendo que a excelência dos trabalhos espíritas, nas câmaras de passe, nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos de cura, ele, ele tem obrigatoriamente que se fortalecer e ter como base o conhecimento, o Uhum. estudo sistemático, né, dos conceitos espíritas, sempre vinculando com a ciência. É preciso isso aqui. Nós, É. se você perguntasse, por exemplo, o que pode, no geral, para os médios, o que está acontecendo quando ele impõe a mão sobre alguém? Para fazer o passe. É fazer o passe. Todos eles vão dizer, estamos transmitindo energia. Mas não sabe como, né, Oliver? Esse que é o principal. Pode ver por onde vai, como é que ela é processada, como pode ser potencializada. Uhum. Ele ainda fica lá na Câmara de Passe, nos trabalhos mediúnicos, e continua recebendo espíritos dos mais variados tipos, e muitos sendo, digamos assim, fazendo comunicações distorcidas, É, né? pode porque, acontecer, realmente. porque não entende ainda o agravante que é você não estar sendo bem formado como médico. Né? Uhum. E isso se faz com estudo. O que acontece? Acontece que no geral, se você pegar a grande maioria das casas espíritas, os próprios dirigentes têm pouca formação. Às vezes dá a impressão que é muita evangelização e pouca ciência, ou às vezes ao contrário, né? Tem casas que pode ser muita ciência e pouca evangelização. Talvez balizar isso seja um tanto difícil para as pessoas, para os dirigentes e Ah, para os médiums também. É o que a gente possível, entende, lógico. ótimo. O que você entende do espiritismo? Espiritismo, qual que é a grande missão espírita? É evangelizar, Sim. não é? Não existe outra missão maior do que evangelizar. Quando a gente fala evangelizar, não é evangelizar o pititico lá, né? De 5, 6 anos, de 8 anos, de 10 Esse não anos. está precisando ainda. Tem Assim, um não detalhe, tanto quanto o adulto, né? precisa evangelizar o adulto, né? Sim, sim. Aquele que está sofrendo não sabe o que está sofrendo. Aquele que sofre não tem conhecimento. Aquele que aspira mudar a vida, mas não sabe como, né? Mudar os seus problemas e não sabe como. Mudar Uhum. o problema ambiental da sua casa, né? O campo vibracional não sabe como. Aliás, ele nem sabe o que é um campo vibracional. As casas espíritas Entendo. pecam nisso. Então, bom, não precisa estudar, basta amor. Não. Se você não, se os nossos assistidos não forem evangelizados, para que eles entendam que os tipos de sentimentos, pensamentos que ele emite dentro da sua causa provoca, tá, a produção de um campo vibracional negativo que atrai outras energias do mesmo tom, né? E aí você começa as desavenças, os problemas, né, Sim. na casa, os sofrimentos, tá, os dilemas. Ele precisa entender como é que funciona isso. Aí você fala, mas você vai falar para uma pessoa que não tem formação, você vai falar que a física quântica, ela tem no seu primeiro conceito que você tem mais do mesmo. Mas ele não sabe de física quântica. Mas o Uhum. próprio Espírita, nós indo lá atrás, no próprio Evangelho de Jesus, e fazendo a contextualização, dá uma reflexão profunda, por exemplo, daquele que Jesus disse, que é exatamente igual à física quântica. Ou seja, você tem mais do mesmo, quando Jesus fala,
A quem muito tem, muito será dado. É Sim. preciso explicar à luz da ciência, porque aí o assistido entende. Você não vai falar como física quântica, que é a base da ciência, mas você pode falar como Jesus disse. Você só precisa explicar para ele que Com quando outras Jesus... palavras, né? Não precisa usar termos tão técnicos e tudo mais. Não precisa. Então, essa é uma coisa. Ou você tem pastores, né, que na verdade eu não falo nem de pregadores, nem de palestrantes, são pastores virtuais aí, né, fazendo 45, 50 palestras de 2 horas por dia, no mês, e só vive disso, né, como espírita. Meu Deus do céu, né? Eu não acho que é essa a nossa missão. É. É isso que eu pego. E se o lema que a gente fala, instruí-vos, esse é um dos lemas de uma casa espírita, como que podemos evitar que o conhecimento intelectual se torne uma vaidade? Por exemplo, na mente de um dirigente. Aquela É, pessoa que acha que sabe tudo e ninguém sabe nada, como lidar com essa situação? a mesma coisa, veja bem, é difícil você ter, porque é normal, faz parte, né, da própria deficiência do ser, né? Uhum. É normal. Uma das grandes, quando a gente pensa, faz uma retrospectiva, os 3 pilares do ser humano de sobrevivência que ele busca na vida, o primeiro deles, nós sabemos que é comer. O ser humano Sim. precisa comer. O segundo, do grande necessidade do ser humano, é se proteger, uma casa, uma oca, uma tapera, alguma coisa assim. E o terceiro é status. Então, o Mexe com a próprio vaidade. vaidade. O status, né? O dirigente mal preparado, É. que não estudou, não se aprofundou. Aí entra aquilo que eu falo para você, que a casa precisa avançar no sentido da organização administrativa. Porque se você tiver um dirigente que manda, que desmanda, está errado. Você tem que ter um colegiado dos mais velhos, dos mais, para que seja periodicamente analisado. Um Se conjunto todo de pessoas é trabalhando analisado juntas. por o próprio dirigente, as ações do próprio dirigente. Você tem Sim. o dirigente, o presidente, o vice-presidente, o dirigente espiritual, precisa ser analisado. É como na própria administração. As 3 pilares da administração é organização, disciplina e controle, certo? A gente organiza uma casa, coloca as normas e o controle. Uhum. Se você Sim. não controlar, por isso que eu falo, o dirigente precisa abrir a mente mais, colocar um pouco mais de administração dentro da casa espírita, né? Sim. Sim, isso vai ajudar. Fatos como esse que você estava falando, e tem vários dirigentes que se acham, né? Eu fui visitar uma vez um dirigente, uma casa espírita, e foi deprimente, né? Porque estava conversando comigo e de repente ele falou assim: cala a boca. Como se tivesse um espírito que falar comigo. Mas uma pessoa assim não tem controle sobre a própria mediunidade, e é preciso ter, né? Se Não isso tem foi controle. real. Então, ele é uma pessoa que não tem controle, né? E ele era um dirigente da casa. E eu fiquei assim, falei, Não é legal isso. então é preciso estudo, né? O próprio a humildade, né? Que é Sim. o primeiro a Lema, primeira digamos assim. bem-aventurança, a Uhum. primeira bem-aventurança, né? Que é humildade. A primeira devia estar estampado na casa que o dirigente precisa ter humildade. Humildade para a abertura da mente para novos conceitos. Ele tem que ter humildade para ser avaliado pela própria casa, pelo conselho. O conselho precisa avaliar ele. Sim. Né? Eu acho aquilo que eu falo para vocês. Não acreditem em mim, pelo amor de Deus. Eu estou lá fazendo a apresentação e acho que eu, como dirigente, faço isso. Não acreditem em mim. Vai Né? Se estudar, vai pesquisar. É isso mesmo. olha, vê se o olho está certo, não está certo. É É. essa que é a visão. Né? Isso é o que deve favorecer e fortalecer o espiritismo. Né? São Porque duas pessoas. O Chico Xavier, ele empregava bastante a simplicidade, a humildade. Sim, mas ele era extremamente disciplinado, né? Com Ele era certeza. reto, né? Ele Isso, era reto. com certeza. As ações dele eram retas. Ele era humilde, continuava abraçando as pessoas mais simples, né? Sentava embaixo do pé de abacate, fazia os escritos dele, a casa era simples, mas ele era reto.
Ele era uma pessoa determinada a cumprir aquela missão. Não é Isso isso? é importante. O casa espírita precisa ter essa visão. Eu Uhum. acho que a formação do médium passa por esse aspecto. Se você tiver uma direção frágil, ela escorre por toda a vertente da casa. Não Então, dura, os né? pontos são frágeis. Né? Se o Uhum. próprio dirigente não tem conhecimento, não tem formação formal, por exemplo, não se expande dentro dos conceitos espíritas, né? É preciso, sim, um conhecimento formal. Né? O dirigente precisa ter isso. Não, isso não impede, Cris, por exemplo. Então você não pode trabalhar gente que não tenha nenhum tipo de formação acadêmica na casa. Lógico. Porque as pessoas mais simples e mais humildes também podem exercitar caridade, né? Da mesma maneira. Pode, não, e tem uns trabalhos na casa espírita, eles não são únicos só, né? Você Uhum. não tem só um trabalho na casa espírita. São vários trabalhos, todos são importantes. Sim, Né? com certeza. Não só a mediunidade, tem outras coisas que dá para fazer também. Então olha, você acha que se não tiver estudos avançados, aprofundados, então a casa espírita, o espiritismo não sobrevive. Não é isso. Né? Uhum. Veja bem, o amor, né? O amor, a vontade de ajudar, é o maior baluarte que tem na humanidade. Sim, Né? sem dúvida. Eu não sei se contém no nosso curso, mas eu sempre gosto de falar disso para poder basear esse fato que eu estou comentando aqui com você, que não é a acadêmica, formação específica para por exemplo, o trabalho de cura ter efetivação. Uhum. Só um amor maior já basta. Porque A quando uma fé, pessoa. o amor. Uhum. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa tem um amor maior, ele é uma pessoa grande como espírito. Ou não? Verdade, O que verdade. concebe um espírito de amor imenso, né? Incorruptível, sem que ele seja um grande espírito? Então, meu pai, por exemplo, aos 32 anos, e eu era bem garoto, ele ficou com uma cama, ficou acamado, com um problema no nervo ciático. Desculpa eu esse meu celular aqui, eu vou ter que desligar. Ele ficou acamado, um problema com o nervo ciático, sabe, uma hérnia de disco que uma ponta do osso pinçou o nervo. Isso lá em 1960 e pouco, 70, por aí, era impossível, né, você ter tratamento. Nós somos, morávamos lá no interior, perto do Presidente Prudente, e os médicos Prudente falavam para ele, o senhor não vai morrer, mas Você vai, também não vai vai ficar. conviver com isso, com Então, vai dor e tudo mais. ter muita dor, vai poder andar pouco, e inclusive falou, olha, mesmo que você fosse para os Estados Unidos, essa cirurgia lá é muito rara e muito problemática. Meu pai, nós encontramos uma senhora chamada Dona Dora, uma senhorinha, Uhum. que não sabia escrever. Morava numa casinha de madeira, simples, e faziam filas de pessoas lá para falar com a Dona Dora. Para E se meu pai, curar. depois de ir 2 vezes nessa casa, aí o meu pai. Nós não tinha nem para comer quase. Né? Meu pai, para ir de Presidente Bernardo tinha que pegar ônibus. E ele não conseguia andar, então não conseguia andar mesmo, nem colocar roupa. Uhum. Depois da segunda vez, e ele não tinha nenhuma melhor, na terceira vez, ele falou com a Dona Dora, e nós estávamos lá perto, Dona Dora, se a senhora achar que eu não tenho cura, não tem problema, a senhora pode falar que eu já estou aceitando isso aí. Estou Uhum. tranquilo. Falou, ela fechou os olhos, ficou 1 minuto com o olho fechado, falou, não, vamos ali no quartinho. Era um quarto, devia ser 2 por 3, assim, com uma caminha de solteiro, bem simples, casa de madeira, e falou para ele, deita aí. E aí, depois de meia hora, ela deixou meu pai deitado de bruços, com as mãos assim, depois de meia hora ela voltou e enfaixou ele. E eu estava junto. Por isso eu sou espírita e não posso nunca negar, porque os Ah, fatos sim, é o jogaram poder na da minha cara. espiritualidade agindo, é?
Então, meu pai saiu andando dali. Depois nós fomos para São Paulo e ele trabalhou 30 anos dirigindo ônibus. E Olha nunca só. mais. Nós temos as radiografias para mostrar. Um osso desse tamanho por baixo do nervo ciático. É uma história muito bonita, E muito linda mesmo. o que a dona Dora tinha? Formação em Harvard? Não foi Sorbonne? necessário, não. Ela tinha Não! amor e fé naquilo que ela estava fazendo. Então, ela tinha um espírito puro. Sabe por quê? Sim. Você sabe que a cura, ela precisa do encarnado para ser efetivada. Uhum. E na maior parte, quase que em totalidade das curas. Precisa do encarnado. Uma questão de ectoplasma. Um dia nós vamos fazer esse curso ali no Chico Xavier. Quem sabe a gente precisa. Mas que canal de pureza poderia fazer uma cura dessa? Só uma pessoa com um espírito tão imenso, Evoluído, é tão verdade. puro, Uhum. espírito evoluído mesmo. Esse É, sim era evoluído, porque ela sim. só tinha amor. Ela enxergava, ela transpirava amor. E o que é transpirar amor? A mais pura e a mais potente energia que existe no universo. E foi dessa energia que Dona Dora, através de um espírito puro, né, fez a reestruturação óssea do meu pai. Que depois ele nos contou, nós estávamos lá, mas nós não vimos, e ele só ouviu que a entidade disse: Você não me vê, mas eu sou um preto velho, dos cabelos bem branquinho, com a barba branca, e eu vim aqui a pedido de Jesus para te. O que é É, isso? Precisou ela saber regra de três, né? Precisou ela saber os conceitos da física quântica, vácuo não. quântico, não precisou saber nada disso. Amor. Mas presta atenção, como nós ainda não temos esse cabedal, Essa evolução toda, né? quantas A gente, donadoras você vai encontrar? a gente precisa unir um pouquinho de cada, né? A gente É, precisa tentar isso, se na casa elevar, espírita, uhum, na e casa ter espírita, no conhecimento. estudo espírita. Então, nós vamos estudando, ganhando formação sobre Isso, energia. um passinho de cada vez. Aí, com esse conhecimento, a gente fala, bom, mas eu não posso denegrir essas energias, né? Sendo uma pessoa má, egoísta, Não. orgulhosa, radical, avarenta, agressiva, né? Invejosa. Aí você vai se corrigindo e vai melhorando o seu amor. Né? A gente Ela tem que vai mostrando evoluir, moralmente, espiritualmente e intelectualmente também, né, fazer de tudo um pouco. como. É a mesma coisa que eu falo da empresa. Você tem uma empresa que tem recursos, por exemplo, né? Você tem recursos materiais, financeiros e humanos. Uhum. Ou não? Eu só Sim, posso fazer uma empresa com recursos humanos? não. Tem que ter vários departamentos, senão ela não funciona. Projeto cabeça gorda lá que aí ele para não ter onde sentar, não tem uma máquina, não tem o que fazer, É. né? E a Aí gente você vê quer que um complementa o outro. mas é exatamente isso. É você para crescer a empresa, você precisa de mais estrutura, Sim, preencher com infraestrutura e trazer um recurso humano. verdade. Na casa espírita tem que ser, e o espiritismo tem que trabalhar da mesma forma, né? Nós precisamos sim. Vamos mostrar que existe, por exemplo, vamos pegar a questão da cura, do nosso trabalho de cura magnética. Quando nós colocamos uma pessoa para receber o trabalho de cura magnética, nós estamos transmitindo para ele que a cura se efetiva com a transformação espiritual. Isso é evangelizar. Sim. Então, quando nós irradiamos energias, nós dizemos para ele que ele é o Deus que Jesus falou, que ele tem o mapa de Ele tem o como é o poder. sistema. Uhum. É, que ele processa energias e que ele se macula, ou seja, se adoece, ele pode se curar. Né? Uhum. Então, é um trabalho de conjunto. Cada vez que a gente mostra, você quer continuar curado, aí você pega a mesma história que eu falo da falha do Espiritismo. Por que o Espírito fala assim? O que Jesus queria dizer? Você quer ficar curado? E depois, vá e não peques mais.
Por que não traduz isso para a língua da ciência, Para não atualizada? fazer a mesma besteira que a pessoa já estava fazendo. Por É que bem não, isso. por que o espiritismo não se moderniza e fala isso para o assistido? Mais E quando direto. Jesus fala mais direto, que ele falava para ele, quando Jesus falava isso, é que dizer para você não fazer besteira mais. E toda vez que você continua com ódio, com raiva, brigando, se desestabilizando, você vai ficar doente. Sem É dúvida. possível curar? É possível curar, sim. Qualquer um pode ser curado. Agora, permanecer curado Aí já é outra coisa. é outra história, né? É. Então, por isso que eu vejo que o espiritismo precisa caminhar bastante. E aí entra no bojo disso tudo, o médium. O médium tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber disso, tem que estar consciente dessa visão, que é aquilo que a gente fala no curso lá. Nós estamos preparando vocês para que vocês atendam bem aquelas pessoas que vão lá com a esperança na mão. Sim, as Na pessoas que verdade, precisam, porque todo mundo que vai lá tem um propósito. ninguém vai lá na igreja, se não À tiver um toa. propósito meio à É. toa, né? Vou lá ver lá como é que está o óleo, a crise. Também, né? Pode ser isso também, né? Faz parte, né? Pode também fazer isso. Mas não, cada um tem dentro de si uma ansiedade, Sim, uma necessidade, né? sem E dúvida. às vezes precisa ser mais impactante, ouvir mais, se dedicar mais, Sem né? dúvida. Existe essa desconexão aqui, né? Tem muita retórica, ou seja, fala-se muito, tenta se convencer muito, se prega muito, mas na hora de transferir isso para a área prática, e a área prática não é lá dando cesta básica, não é isso que eu estou falando. Essa não é a área prática. A área Nada prática é da material. formação verdadeira. Porque a Também gente faz vê que tem muita palestra, né? Me parece, muita conversa, muita palestra, muitos ensinamentos e pouca ação, não poucas. no sentido material. Sim, essa, por exemplo, devia ser a vertente. Primeiro, unificar as casas espíritas a partir de uma É. federação forte. A federação, ela é incipiente, né? Eu estou todos esses anos, eu nunca vi algum dirigente da casa da federação visitar as casas. E olha que eu falei para você, trabalhei em casas enormes, né? Nunca vi um dirigente ir lá. Parece Agora, que por é que que nós não cada um por si, né? Cada casa que cuide do nós não seu. temos isso? Não, pega aqui em Avaré para você ver, é cada casa por si. Por É, que nós não podemos nos juntar e fazer um simpósio, não sobre comemoração do aniversário do Chico Xavier, para falar sobre espiritismo, para falar sobre sim. a modernização do espiritismo, O que para que falar pode ser sobre feito o para melhorar? rejuvenescimento, né, do trabalhador espírita. Nós precisamos ter trabalhadores, e temos espíritos grandes, com 20 anos, com 25 anos, que poderiam Uhum, estar trabalhando, né, mediunicamente, poderiam estar sendo preparados gradativamente para assumir a responsabilidade da direção lá no futuro. Se uhum, isso continuar assim, daqui a pouco não vai ter quem dirija. E isso já até, uma reflexão que ocorre agora, isso já até acontece. Muito da mediocridade é porque não tem quem assuma. Aí pega, é. não, pega o óleo lá, Ele é ninguém mais quer saber se o óleo atirado, ele tem mais ninguém quer saber coragem. se o óleo tem capacidade, não tem capacidade, se ele tem determinação, comprometimento, se ele tem informação, se ele estuda o espiritismo, se ele estudou, se ele tem, né, background para isso. Não É. fala. Ninguém pergunta, pega qualquer um. Assim que também médios, viu? Já vi na própria casa de Chico Xavier, chegou um tempo assim, nossa, não tem ninguém para dar paz. Quem que pega? Ou tá Pega passando. fulano. É, Ô, João, é. ô, João, você não quer vir dar paz? Aí É? complica. Aí fica Não, uma não, vem, coisa, vem. meio mecânica, né, Oler, o passe, ele requer alguns movimentos específicos, isso é uma coisa que a gente ainda vai aprender no seu curso. E pode ficar algo muito mecânico se a pessoa não tem o conhecimento, e aí também não surte efeito, né. Não é mecânico, né? Porque, como a gente fala, né? Nós estamos envoltos num conjunto de energia. Nós somos o contexto é energia. Cada vez que eu É. movimento a minha mão, já falamos disso tudo, estou movimentando energia. Na verdade, o passe é movimentação de energia, captação, processamento e radiação de energia. Captação, processamento e radiação. Tá? Uhum. Mas como assim? Então o médium fica fraco. Esses estudos que precisam ser aprofundados, que a maior parte das casas não sabe nada disso. Não Nem o sabe, né. dirigente. O dirigente continua falando Marcos, Mateus, João e Tiago, né? É isso Sim. que eles ficam falando. É. Então, E voltando a falar um pouquinho a respeito da questão da cura nas casas espíritas,
Me parece que ainda está tudo muito preso nos tempos das perseguições. O que você tem a falar a respeito disso? Então, é a mesma história, né, Cris? Eu acho que há um encolhimento, né? Falta, como dirigente desses níveis que a gente está falando, ele não tem capacidade de enfrentar as críticas. Porque como ele não tem conhecimento, ele não se sente competente para rebater as críticas, ou para contestar, ou para se colocar de forma categórica, com conhecimentos de causa, diante dos fatos contestadores. Então, é, a própria cura, né, é tratada como fé, ainda na casa espírita. A fé. Basta a fé raciocinada, que também não se estuda nem o que significa fé raciocinada. Né? Toda Uhum. casa espírita fala de reforma íntima, mas não fala como fazer, nem fala qual a consequência de ter feito a reforma íntima, o que significa isso para a cura. Né? Nós temos que passar, não já devemos passar, deveríamos ter passado por o trabalho de não curar, mas Uhum. de catequizar, de não adoecer, Uhum. Inclusive evangelizar para que não foi tema de um vídeo muito bom que você fez, né? Que acima da pessoa se curar no espiritismo é realmente se prevenir para não acontecer novamente, para a pessoa não se adoecer. adoecer. E como isso acontece? Com conhecimento. Né? Então, as casas espíritas, elas, já a próprio estudo evangélico, ele já é complexo. O dirigente, por não ter conhecimento, ele não expande essas ideias, né, da própria evangelização, né, tanto internamente quanto nos assistidos. Quando você passa para o lado da cura, que não é milagre, ninguém Uhum. está querendo fazer milagre na época. As casas eram perseguidas porque achavam que era milagre, que ia competir com. E até por um bom tempo aqui no próprio Brasil, né? As casas espíritas iam concorrer com a medicina, com os médicos, a associação médica. Imagina, é um complemento, na verdade. Né? As coisas vão se complementando, né? Hoje, Sim, estudando, você não pode refutar o remédio, refutar o tratamento nenhum, como sim. nós fazemos lá. Né? Nos nossos trabalhos, assim, você traz, né, você traz o seu diagnóstico, né, médico. Em cima disso, nós vamos trabalhar a parte espiritual, a parte energética. Energética. Uhum. Dizemos que só o médico diagnostica Sim. e só o médico dá alta. O médico formal, não somos nós. Porque nós somos complementadores de energia. Sim. Por que não vem a parte da cura? Acha como uma heresia, uma coisa assim, passível de extrema crítica, porque ainda o próprio dirigente leva a cura como um milagre. Entendeu? Ele, Não. como ele não Mesmo, estuda energia, mesmo porque a gente aprende no meio espírita que milagres não existem, né? então, mas ele ainda leva como se fosse milagre, porque senão ele faria estudos avançados para a ministração de energias que transformasse aquele doente em pessoa sadia. E ele Uhum. saberia qual que é o caminho. O que nós fazemos lá na nossa casa, como se faz, por exemplo, em Santa Bárbara, é trocar energia. Uhum. Quem chega lá doente está com energia descalibrada, desarmonizada, com baixa frequência, baixo Desestabilizado. É. estabilizado, né? Mentalmente enfraquecido. Aí a evangelização fortalece ele e você altera as frequências energéticas das células, né? Uhum. E ele vai se curar. Aí a evangelização vai dizer para ele, olha, continua sendo uma pessoa íntegra, ilibada, amorosa, carinhosa. Porque se você não for isso, você vai ter que voltar aqui para um novo tratamento. Isso é uma Né? verdade. Então, a Casa Espírita, como não tem competência, não tem dirigentes competentes, não tem estudos profundos sobre isso, não ministra a cura. Tem medo. Eu não tenho medo Uhum. nenhum. Pode vir Não, quem só, está só tá pagando. fazendo bem para a pessoa e não dispensando tratamento médico, porque afinal de Não, contas a pessoa que está lá recebendo as energias, ela tem que ter fé naquilo, porque se ela estiver pensando que ela tem um problema em casa, no trabalho, estiver pensando em outra coisa, sem estar ali presente, também não adianta, né? é como eu falo, né? Um médico, um conceito científico, um tratamento, um remédio,
que é utilizado na nossa sociedade terráquea foi antes testado a exaustão na espiritualidade maior para Sim, ser aplicado aqui. sem Então, dúvida. nem os laboratórios de remédio devem vir atrás das casas espíritas, ou de mim, por exemplo, porque eu estou falando, porque ao contrário, falar, se você não vibrar positivamente, se você não Nem o aceitar o remédio, remédio, por nem o exemplo, remédio vai adiantar. não adianta. As frequências suas vão se interpor com as frequências do remédio. Porque o remédio, o Exatamente. composto que tem lá dentro, é uma frequência vibratória ou não. Com Nós aprendemos certeza. isso. É uma frequência vibratória. A cor, o remédio, a água. É um Então, se você não conjunto. aceita, se não aceita, né? Agora, que você está falando, a casa espírita, de Kardec para cá acontece isso, né? Isso tem que mudar, porque Bezerra de Menezes, ele dizia uma coisa maravilhosa sobre o magnetismo, sobre o espiritismo, que é a medicina dos pobres. Porque todos podem se curar. E sem Aprendemos pagar nada. sem pagar nada. É, A medicina dos pobres. Né? é. Basta que as casas espíritas cresçam, evoluam e passem, né? Sejam, né? A lamparina, né? Lá em cima, né? No candeeiro. Seja a candeia, seja isso. Ilumine os nossos irmãozinhos para que eles entendam esse conceito. Né? E isso tem que ser para o médium, para essa sequência, né, de conscientizações que faz a diferença. Olha, e ainda nós teremos vários outros podcasts com esse mesmo tema, porque é quase que infinito, né? O que a gente tem que conversar aqui é muita coisa mesmo, muita informação para mim, para todas as pessoas que estão nos assistindo. E para a gente encerrar aqui, fica uma pergunta: como você enxerga o futuro do espiritismo daqui para frente? Olha, o espiritismo ele cresce de forma, digamos assim, vegetativa, normalmente. Né? Assim como qualquer religião, ela vai permanecer, vão ter os seus adeptos. Né? Mas eu gostaria de enxergar um espiritismo mais pujante, né? Sem deixar as bases kardecianas, né? Mas que tivesse mais essa abertura das novas visões. Eu enxergo o espiritismo caminhando realmente para essa direção. Mas é preciso que alguns dirigentes, que mais pessoas com maior capacidade do que a gente, né, façam trabalho, podcasts, façam incursões na própria federação, tentem juntar dentro da sua cidade, da sua região, fazer uma associação das casas espíritas da região de Avaré, por exemplo, juntar e falar, Se fazer unir mais, né? Se unir mais. fazer simpósios, vamos falar, pegar o tema da juventude, da renovação da casa espírita, do ponto de vista do trabalhador, né? E aí sim, eu entendo que o espiritismo vai crescer sim. Uhum. Mas a passo, eu gosto, é que talvez, né? Talvez eu sou um ariano e sou muito essa pessoa afobada, né? Eu gostaria de mais velocidade, né? Mais velocidade. Mas sabe por quê? Quer dizer, eu vejo tanto sofrimento na sociedade que poderia ser minimizado Com com certeza. conhecimento. Não custa nada, custa conhecimento. E se eu estou na casa espírita, se eu professo o espiritismo, o espiritismo está baseado no comprometimento, né? Na Sim. disciplina. Tá? No Então, estudo. no estudo, eu vejo assim, com alguma preocupação, mas com fé, com confiança de que surgirão a própria espiritualidade maior, ela deve começar a atuar, né? Eu sou uma aberração dentro dessa história aqui, porque eu estava lá com a minha empresa, lá com não sei quantos funcionários lá, viajando, como já disse, o mundo inteiro, e eu não tinha parada, né? Alguém me cortou as pernas e falou, não, você vai ficar lá em Avaré, com trigêmeos recém-nascidos e vai cuidar do espiritismo. Foi o que eu A fiz. espiritualidade agiu, né? A hora que a gente sabe que nada acontece por acaso, não é verdade? Eu acho que a espiritualidade está agindo, ela está percebendo isso. Aliás, Com talvez certeza. esse nosso podcast ele esteja vinculado a isso, a uma ação da espiritualidade. Eu penso Porque nós, assim também, sem dúvida.
Eu acho que isso deve repercutir. A ideia minha é essa, é passar, eu discutir, né? Eu faço a minha parte, que é tentar convencer os dirigentes a terem essa visão mais aberta, mais modernizada, é, que a gente possa trabalhar assim, dessa forma. Eu gosto E dessa para ideia. suavizar um pouquinho a nossa ansiedade de querer crescer, colocar coisas novas, a gente tem que lembrar também que o espiritismo é um tanto novo, se a gente comparar com o catolicismo, com o Sim, evangélico, ainda tem bastante chão pela frente, né. tem. Eu acho que nós estamos ganhando terreno. Quando você vê, por exemplo, até na parte política, nós já temos senadores, né, nós temos deputados que são espíritas, coisa que não tinha, até pouco tempo não tinha. Nós já É, temos isso, é interessante isso daí. Nós já temos, por exemplo, reconhecimento do Dia do Espírito, tá? Nós já temos vários reconhecimentos. Grande parte disso daqui nós devemos ao nosso patrono, Chico Xavier, né? sim. Que foi considerado, né, o homem mais importante do Brasil do século, né? Uhum. Então, acho que tudo caminha bem, sabe? Tudo caminha bem, sim. Acho que isso aqui também não é uma contestação, nem é uma crítica estampada, né? Nada Sim, é só disso. a vontade de realmente evoluir, avançar. É uma tentativa. E nos outros podcasts nós podemos pegar temas específicos, né, um pouco mais, se for um pouco mais abrangente, né? Sim. Mas vamos pegar os temas específicos e a gente vai desenvolvendo isso aí, tá? Quem sabe a gente consiga. Sem dúvida. Olha, eu te agradeço pela presença, foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Espero que as pessoas que estejam nos vendo aqui nesse podcast possam se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para ter mais conteúdos importantes como esse. Temos lá o nosso curso também, curso sintético de espiritismo, na playlist, vários outros vídeos. E é isso aí, É, devagar e sempre, a gente vai caminhando. com certeza. Eu agradeço muito, Cris, a participação aqui, né? Sei do seu coração, do seu esforço, né? Da sua intenção. Isso me deixa muito feliz, porque você é uma guerreira junto com a gente aqui, né? E nós vamos sim, Estamos, vamos estamos aqui nos para desenvolver. isso. Tá ótimo. Obrigado, Cris. Boa noite a todos e fiquem com Jesus e com essas missões. Bom descanso, boa noite e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo.